Olá, meus irmãos queridos, mais uma vez aqui com vocês. Como é gratificante estarmos aqui. Como é maravilhoso, mais uma vez, estar aqui na casa de Joana. E é nesse momento de amor, nesse momento de luz, que vamos mais uma vez nos envolver no amor e na luz de Jesus. Suavemente, vamos fechar os nossos olhos. Vamos nos ligar com a espiritualidade de luz que há muito se faz presente entre nós. Vamos agradecer e saudar os nossos mentores individuais. Nosso amigo querido, que está sempre ao nosso lado. Esse amigo que nos intui, que nos ajuda e que nos fortalece. Vamos agradecer e saudar a toda a equipe espiritual de luz. As freirinhas do campanário de Joana, sempre presente. Aonde estivermos, seu abraço é constante. Nossa irmã Rosário, irmã Teresa, a mentora da casa, Joana de Ângeles. Nos envolve com tanto carinho e tanto amor. E assim, vamos sentindo a presença amorosa desses nossos irmãos queridos. E vamos elevando o nosso pensamento. E em nossa tela mental, vamos visualizar uma linda luz azul, um azul prateado, vinda das pairagens da doce mãe Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. Esta mãe nos acolhe, nos abraça com ternura e fala em nossos corações: filho, nesta vida tudo passa. Isso também vai passar. Nos braços desta mãe, somos levados até Jesus, nosso irmão maior, a quem nós agradecemos pelo sacrifício que fez para estar entre nós, pelos ensinamentos de luz e de amor, que nos traz esperança e paz aos nossos corações. E nos braços do Mestre Jesus, vamos caminhando e sermos levados até o Pai Maior, o Pai da vida, a quem nós agradecemos por tudo que somos, por tudo que temos, pelo presente da vida, por mais essa reencarnação. Que o nosso Deus nos dê a força necessária para que possamos caminhar em direção a caminho da luz. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe. Mais uma vez, nós rogamos e suplicamos para que tenhamos dias melhores e nos fortalecemos na paz e no amor. E com a oração que Cristo nos deixou: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja. Vamos neste momento ao nosso passe coletivo. Vamos nos preparar nesse momento, pedindo a todos os assistidos que fechem os seus olhos, fiquem bem tranquilos e se liguem às equipes espirituais
de tratamento da casa, presentes no ambiente. Pedimos aos passistas que se posicionem para o passe, elevando suas mãos, captando as energias amoráveis da espiritualidade maior. Aos assistidos do tratamento de P2, pedimos que se liguem com as equipes deste passe nesse momento. Sintamos a projeção da luz azul envolvendo o sistema nervoso central, tratando e harmonizando todos os chakras, um a um, situados ao longo de toda a coluna. Que assim seja. Aos assistidos de tratamento de CH, pedimos que se liguem com as equipes deste passe, neste momento. Vamos sentindo a projeção da luz rosa, que envolve suavemente cada assistido com muito amor e carinho, em muita paz, sentindo os corações serenando e harmonizando. Que assim seja. Aos assistidos em tratamento de P3B, pedimos que se liguem com as equipes deste passe nesse momento. Rogamos a projeção da luz branca do Cristo, envolvendo encarnados e desencarnados aqui presente. Pedimos a luz azul, envolvendo o coração e a mente dos assistidos. Rogamos às equipes espirituais os cortes de ligações que se fizerem necessário com a luz laser. Pedimos a projeção da luz azul, envolvendo o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. Da luz rosa claro, envolvendo o cardíaco para aumentar os bons sentimentos. E amarelo no frontal, para ter bons pensamentos, maior vontade e melhor ligação com seu mentor individual. Vamos, neste momento, envolvendo cada assistido, numa cúpula rosa clara brilhante, da cabeça aos pés, para que o tratamento se fixe até quando for necessário. Que assim seja. Pedimos aos assistidos de P1 e P3B que se liguem com as equipes médicas espirituais neste momento. Rogamos a projeção da cor verde, envolvendo todo o organismo físico e espiritual dos assistidos, tratando onde for necessário. Vamos projetar as cores do arco-íris, envolvendo os assistidos para alcançarem o fortalecimento físico e espiritual necessários. Que assim seja. Pedimos que todos nós, encarnados e desencarnados, sejamos envolvidos nas bênçãos amoráveis do Cristo Jesus e que cada assistido permaneça em cúpula relativa ao seu tratamento, até quando for necessário. Agradecemos às equipes espirituais por todos os tratamentos realizados e convidamos a todos a abrirem suas mentes e corações para mais uma palestra. Muito obrigado a todos. Deus abençoe a todos vocês. Que assim seja. Olá, meus irmãos, minhas irmãs. 2021. Minha primeira palestra aqui na casa. Ano de provações ainda passamos pela pandemia. Espero que a todos aqueles que alcancem esta mensagem estejam bem.
e as nossas orações àqueles que aqui fisicamente já não estão mais conosco. Ano de uma esperança da vacina. Espero que todo o planeta, possamos ser vacinados o mais rápido possível. Porque Kardec asseverou que a doutrina é ciência. E eis a resposta da ciência frente à pandemia. A palestra de hoje que me cabe é o esquecimento do passado. E esquecer o passado não significa esquecermos o dia de ontem, anteontem e assim por diante. Há uma conotação espiritual neste tema. Gostaria de falar o mais simplesmente possível para que todos possam compreender a ideia deste esquecimento do passado. Para aqueles que estão assistindo, grande maioria provavelmente frequentadores da casa, independente dos frequentadores da casa, outros espectadores, sendo ou não espírita, acho bom situar desde o começo a doutrina para ficar claro o entendimento. 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos em 18 de abril, Kardec decodifica a doutrina. E nela nos dá ciência, nos dá esclarecimento da mediunidade, do intercâmbio entre o plano físico e o espiritual e da reencarnação, que nada mais é do que uma oportunidade de aprendizado. Uma afirmação da continuidade da vida. E assim o sendo, o esquecimento do passado se trata de nossas vidas anteriores. Que Deus, segundo também o Livro dos Espíritos, na primeira pergunta, nos diz a espiritualidade maior, que é a inteligência suprema, razão de tudo que existe na Terra. Terra esta aqui que vivemos, e também nos explica a espiritualidade maior. Se tratar de um campo para nosso aprendizado, de um planeta que na escala, na hierarquia dos mundos, é um planeta de provas e expiações, onde a felicidade ainda, e notem bem, somente ainda não é plena. Porém, o mundo passa, o planeta, a orbe, passa por transformações. O planeta segue também a sua evolução. E estamos deixando de ser um planeta de provas e expiações para ser um planeta de regeneração. E entre essas transformações que observamos, o ritmo das coisas que acontecem, inclusive a pandemia. Porque nada acontece no planeta que não seja do desejo e da vontade do Pai, de Deus, o Criador. E também no Livro dos Espíritos ele nos diz, espiritualidade maior nos revela, na questão 625, qual o melhor modelo que Deus
deu à humanidade? E a resposta é Jesus. Então, toda a obra de Kardec, toda a codificação, decodificação, provém dos ensinamentos e simplificação de nosso Divino Mestre, Jesus. A quem governa o planeta está sempre entre nós. Pois ele afirmou que quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em seu nome, lá ele se faria presente. Então, por que esse esquecimento do passado? Conhecido também pelos espíritas como o véu do esquecimento. Por que dele? Qual a sua utilidade? E é exatamente isso que eu vou tentar abordar com vocês neste minuto. Muito mais do que uma palestra, gostaria que fosse numa forma bem descontraída, numa conversa entre amigos, entre irmãos. Muitos de vocês já sabem, tenho certeza, mas muitos poderão tirar dúvidas, esclarecer, ou futuramente até conversarmos, dialogarmos e ainda trocarmos mais ideias. O primeiro ponto que paira sobre isso é: quem de nós não tem curiosidade de saber o que foi numa vida passada ou em suas vidas passadas? Quais as missões, quais os desempenhos, quais os papéis, com quem nos relacionamos, onde nos relacionamos, onde estivemos, o que fizemos. Nada mais natural do que essa curiosidade da humanidade. Nos diz hoje a ciência, neste plano físico, nessa vida, que o importante é conhecermos o passado para sabermos através deste passado, seja na ciência, seja na sociedade, demos progressão, continuidade ao desenvolvimento e que aprendamos as lições de sociedade, de relacionamentos, para que não cometamos os mesmos erros. Já vivemos pandemia parecida, gripe espanhola no início do século passado, que vitimou centenas, dezenas ou centenas de milhões de pessoas. E novamente passamos por uma pandemia relativamente similar, novamente causada por um vírus. Mas olhe como foi rápida a nossa resposta, como evoluímos intelectualmente. Porém, ao longo desses 100 anos, o quanto evoluímos moralmente. Pois a ciência e a moral nem sempre caminham juntas. Normalmente a ciência avança primeiro, até para podermos discernir o que é bom do mal. E depois nos alicerçamos nas bases morais. Bases essas presentes e sendo a essência da doutrina espírita, em toda a vida, exemplos e ensinamentos do nosso Divino Mestre, Jesus. Podemos dizer que Deus, a inteligência suprema, está afirmado no Livro dos Espíritos, nos deu o que basta nesta vida.
se pôs um véu no esquecimento, há alguma razão. Que muitas vezes na nossa vã ilusão, achamos que temos capacidade de refletir, raciocinar ou até mesmo opinar naquilo que o Criador de tudo que existe no universo criou. Ao longo da minha vida aqui na casa, a minha vida espírita está toda unida, minha jornada aqui a esta casa, desde quando cheguei aos estudos, aos trabalhos, escuto muitos colegas falando, colegas que têm alguma doença, gostaria tanto de saber o que eu fiz para estar nessa situação, relativamente dizendo porque merece estar nessa situação, não necessariamente a pessoa se queixando, realmente uma parte curiosa. Mas aí eu reflito, e já o disse aqui, o planeta não é somente de expiações. Não necessariamente qualquer doença que nós temos seja reflexo de outras vidas. A doutrina, o espiritismo, a espiritualidade superior nos fala que muito das mazelas que carregamos agora, atualmente, se não a grande maioria, adquirimos aqui mesmo, nesta encarnação. E lembrando que o planeta também é de provações. Todos nós podemos, quando no passado, antes de reencarnar aqui no plano espiritual, ter pedido o que vivemos agora como uma provação. Muito erroneamente achar que é um castigo, há muita associação de castigo, e não existe castigo. Deus também, como uma definição muito linda na Gênese, eu resumo do livro, é pleno, absoluto amor. E um pai com amor não castiga, não há necessidade do castigo. O que acontece é que a doutrina, hoje, muito mais do que consoladora, nos é explicativa, a nos conscientizar do que plantamos. É sempre opcional, pois temos o livre-arbítrio. Porém, o que colhemos é obrigatório e sempre está relacionado com as nossas escolhas, com a nossa semeadura. Sempre. E além de que tudo que nós temos, Deus já nos deu, já nos basta, a espiritualidade nos conscientiza, nos diz que na realidade conhecer o passado poderia nos humilhar ou ainda poderia inflar os nossos egos. Volto também a dizer, ao longo desta jornada do Espiritismo, quantas pessoas já escutei falar, em outra encarnação fui um rei, fui uma rainha, fui uma pessoa de grande prestígio. Nada mais é isso do que uma demonstração do nosso egoísmo, do nosso orgulho. Eu nunca escutei alguém falar, fui
outra encarnação, pobre trabalhador camponês. Realmente, provavelmente, fomos essas pessoas com certa arrogância, porque se tivéssemos sido aqueles simples camponeses, aquelas pessoas da mais humilde, provavelmente já teríamos evoluído. E parto de mim aqui, a começar por mim mesmo. Todas as palavras que falo, a primeiro ouvido que alcança, são os meus. É uma lição que serve para mim. E poderíamos também pensar que nossos maiores defeitos, meu maior defeito, ainda é o egoísmo e orgulho. Apesar de tentá-lo combater, é um defeito que pode estar muito enraizado lá dentro, bem escondido. E que muitas vezes, por muito, eu mesmo posso negar. Muitas vezes. E poderia nos humilhar à medida que, se soubermos o que tínhamos feito em relação a pessoas que estão no nosso círculo presente, familiares, parentes, amigos, situações das mais perplexas, talvez bárbaras. No fundo, aquele orgulho, aquele egoísmo, certamente poderia interferir. E como diz a espiritualidade, provocar terríveis interferências nesta encarnação. Por mais que possamos afirmar que não aconteceria conosco. E como que nós podemos citar esse esquecimento hoje? Também outras explicações da sua utilidade, da sua razão. Primeiramente, a espiritualidade, o Criador, nos proveu de livre-arbítrio. Livre-arbítrio este, que a espiritualidade maior que Deus e que o Mestre não interferem na de nenhuma criatura. Posso dar um exemplo? A passagem da mulher adúltera, ao final, quando Jesus falou que aquele que não tivesse pecado atirasse a primeira pedra e que todos se foram, Jesus se direciona para a mulher adúltera e pergunta: mulher, onde estão os seus acusadores? E ela fala que eles se foram. E Jesus responde: se eles não a condenaram, eu também não o farei. Porém, não posso deixar de adverti-la. Jesus não falou: não cometas, você está proibida de cometer. Ele simplesmente a orientou, motivou, ensinou. Vás e não peques mais. Não posso deixar de adverti-la, mas em nenhum momento interferiu no livre-arbítrio dela. Também somos dotados de intuição. E essa intuição nos traz reminiscências de nossas vidas passadas. É esta intuição que nos assombra, que nos assalta os pensamentos, nos dando um impulso a cometer algo que não seria bom
algo que não seria correto. Mas também temos a nossa consciência. Consciência esta, nesta encarnação, também desenvolvida pela nossa criação, pelos nossos exemplos, pelos nossos pais, pelos nossos educadores. Consciência essa que faz nos refletir e parar as intuições quando estas são negativas. Claro que podemos ter boas intuições, sopros da espiritualidade amiga, da nossa sintonia, do nosso mentor querido. Mas também nesse planeta podemos nos ligar a muitas coisas negativas e disso provir essa intuição. Consciência também que adquirimos ao longo dos anos, em vidas passadas, nesta oportunidade abençoada que é a reencarnação. Mais um motivo que podemos citar como porque de não sabermos do passado se soubermos de faltas que cometemos e que faltas essas serão nos colocadas como provações ou mesmo expiações nesta jornada, por sabermos que elas nos geraram dívidas, débitos, poderíamos furtivamente só evitá-las. Mas será que o aprendizado, que a lição realmente teria sido aprendida? Muitas vezes a ciência fala que certos vícios que temos, se largamos, só deixamos o hábito, porém o vício ainda continua conosco. E é muita oportunidade a reencarnação de podermos realmente pôr em prova se conseguimos abandoná-los a estes vícios. Se conseguimos frear essa intuição para realmente termos a oportunidade de continuar os nossos caminhos, evoluindo, ascendendo aos planetas da hierarquia, reencarnando nos planetas, encarnando na Terra como um planeta de regeneração e seguindo a sua trajetória até o retorno ao Pai. Porque todos nós retornaremos, todos nós, sem exceção, evoluiremos. Custe o que custar, demore o tempo que demorar. Há algumas vezes que a espiritualidade maior, que o Pai permite que, quando desdobrados, ou seja, no sono físico, tenhamos uma certa liberdade do nosso espírito e, às vezes, algum conhecimento de nosso passado. Isto acontece. E sempre é para nos ajudar no nosso aprendizado aqui nesse planeta. Por mais que uma pessoa pudesse ter um desdobramento e lembrar de vidas passadas, nunca teria como saber de todas as suas vidas. E aquilo que eu soubesse seria para usar em seu benefício
na sua jornada, no seu aprendizado, nas suas escolhas, as quais sempre, através do seu livre, repito, livre-arbítrio, teria uma nova oportunidade. Eis a maior bênção que temos. Nesse momento difícil de pandemia, a doutrina, o Espiritismo nos conforta muito, por sabermos que, apesar de todas as mazelas, dificuldades e resultados que ela traz, seja social, desemprego, a pobreza que volta, tudo tem uma razão. E nada é um castigo do Pai, e sim uma oportunidade. Ao percebermos como uma oportunidade, teremos paz para seguir adiante. Ao encararmos como uma oportunidade e não ficarmos reclamando, não ficarmos nos ressentindo, mas sim nos tornarmos resignados, que significa aceitar a vida como ela é, porém, nunca deixando de tentar mudá-la para melhor, porque o Pai nos proveu com inteligência. Por favor, inteligência, a fé, nossa religião é raciocinada. Kardec, quando decodificou a doutrina, ele a classificou como ciência. Porque naquele tempo muitas religiões queriam se tornar como as detentoras da verdade. Mas além de ciência, sim, é uma religião, porque religião é aquilo que nos une ao Pai, ao Criador. E todos aqueles que perderam suas vidas, desencarnaram durante esta época, terão a bênção, a oportunidade de novamente reencarnar, novamente trilhar suas jornadas. Muitos podem já ter conseguido suas missões e poderem ascender ao planeta de regeneração. Muitos ainda terão a oportunidade de novamente trilhar o aprendizado. E aqueles que não conseguirem seguir no planeta de regeneração, continuarem em planetas de provas e expiações, também terão a abençoada oportunidade de continuar trilhando o seu caminho. E se errarmos, poderemos de novo tentar nos corrigir. E nos corrigiremos, tenho certeza disso. Todos, custe o que custar. Eis o consolo que Jesus nos prometeu, o Consolador, e que vem sendo esclarecido a cada dia. É realmente uma bênção, meus irmãos, isso nos conforta. Sejamos resignados, mas nunca tentemos deixar de melhorar as situações, sempre apoiados na ciência. Porque Kardec também disse, se a doutrina entrar em conflito com a ciência, abandonem a doutrina e fiquem com a ciência. Reflitam muito sobre isso nesse momento. Em doutrina e ciência, caminhando juntos, entre aquele avanço intelectual que tivemos, o acompanhamento, tentarmos nos emparelhar a esse avanço intelectual moralmente, e que tenhamos sempre uma fé raciocinada.
não de achismos e não de conformidades com o que cada pessoa, ou que qualquer pessoa por aí possa falar. Espero ter dado uma luz, um rumo, mas, sem dúvida, como na questão 625, nosso exemplo é o Mestre Jesus, que nenhum momento nos abandonou e que nenhum momento nos abandonará. E que está sempre ao nosso lado. Podemos ter certeza disso. E que apesar de todas as dificuldades, todas as durezas, todas as consequências, por mais difíceis que possam nos parecer, faz parte do nosso aprendizado e o Mestre nos asseverou, nos garantiu que Ele não nos deixava a paz dos homens, a paz deste momento, e sim que Ele nos deixava a sua paz. Meus irmãos, fiquemos todos com a paz do Cristo. Que assim seja. Mais uma vez, né, meus irmãos, com essas palavras reconfortantes, um bálsamo vindas pelo nosso irmão José Roberto. Que Jesus continue iluminando esse nosso irmão, para que sempre traga essas mensagens de reflexão, de amor, e que nesse ano de 2021 possamos refletir em nossos corações esta mensagem que Ele nos trouxe, para que possamos ser melhores, nos melhorarmos, levando sempre em consideração a doutrina e a ciência, colocando a ciência a nosso favor. Que Jesus abençoe grandemente a cada um. E mais uma vez vamos fechar os nossos olhos em gratidão, agradecendo a toda a espiritualidade amiga, sempre presente ao nosso lado, agradecendo a Joana de Ângeles, a mentora da nossa casa, as freirinhas do campanário, irmã Rosário, irmã Teresa, essas nossas mentores sempre conosco. A doce mãe, Maria de Nazaré, que nos envolve, nos ilumina com sua luz azul e o seu manto sempre a nos proteger. Gratidão ao nosso Mestre Divino Jesus, que nos traz sempre ensinamentos como este, para o nosso aprendizado, para a nossa evolução e o nosso crescimento. A Deus nosso Pai, a quem gratos louvamos, rogando a Ele que tenhamos sempre essa oportunidade de nos esclarecer, de nos fazer melhorar. Que Deus abençoe a todos. Em gratidão e louvor nós oramos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja. Que Deus abençoe a todos.